Ren é um menino de 9 anos cujo mundo girava em torno de sua mãe, mas então sua mãe ficou terrivelmente doente. Ela não se recuperou. Han ficou arrasado, seu mundo desabou. Era demais para um menino aguentar. Han foi designado para morar com seus tios, mas as lembranças de seu pai ausente o dominaram, a dor era demais. Han decidiu que não poderia ficar com seus tios e fugiu. Ele se viu nas ruas sem dinheiro e sem casa, sobrevivendo roubando comida e dinheiro. A visão de outras crianças com seus pais era sempre uma facada no coração, ele sentia muita falta de sua mãe. Em meio a todas as dificuldades, Carissa encontrou um amigo, uma criaturinha branca chamada Chico. Eles ficaram juntos, seu abrigo era uma ponte que os mantinha secos quando chovia. Uma noite, 2 estranhos em capas se aproximaram de Ren. Um deles começou a bisbilhotar seu passado, perguntando sobre sua mãe e seu pai. Han estalou, dizendo-lhe para recuar. Foi quando ele percebeu que esse estranho não era um homem comum, ele era um urso falante. O medo corria pelas veias de Ren. O companheiro do urso o convenceu a deixar Han em paz. Quando eles estavam saindo, o urso ofereceu a Ren a oportunidade de se juntar a eles. Inicialmente congelado em estado de choque, Ren finalmente decidiu segui-los e se viu em um mundo estranho cheio de todos os tipos de criaturas. Ren, oprimido, tentou se esconder, mas 3 bestas parecidas com lobos o encontraram. Eles o atormentaram, prometendo esfolá-lo e vendê-lo. No entanto, a diversão deles foi interrompida por um monge gentil chamado Hayakushubo. Hayakushubo confortou Ren, assegurando-lhe que não havia necessidade de temer. Logo depois, o urso que atendia pelo nome de Kumateetsu e seu amigo Tatara apareceram. Kumateetsu anunciou que Ren era seu novo aluno. Eles estavam em um lugar chamado Jutongai, um mundo separado do reino humano onde residiam as bestas. Kumateetsu foi treinado pelo governante de Jutongai. O governante logo ascenderia à divindade e deveria escolher um sucessor. Seria Kumateetsu ou outro aluno chamado Iozan. Enquanto Iozan era reverenciado por sua bravura e tinha muitos alunos, Kumatezu era um pouco grosseiro e hostil. Seu professor o aconselhou a encontrar um aluno e, assim, ele encontrou Ren. O pensamento de ser aluno de Kumateetsu deixou Ren cambaleando. Ele seguiu Kumatezu até sua nova casa, processando sua nova realidade. Lá, eles brigaram por comer ovos crus no café da manhã. Ren, que já tinha reservas em ser aluno de Kumateetsu, decidiu que já estava farto e, mais uma vez, escolheu fugir. Ren se esconde novamente da besta e observa 2 crianças em uma barraca de sorvete. Seus nomes são Ishiroiko e Jironmaru, filhos de Eozen. Quando Eozen descobre que Ren, um humano, é aluno de Kumateetsu, ele fica ansioso. Ele está preocupado que a escuridão inerente aos humanos possa transformar Ren em um monstro aterrorizante. Mas Kumateetsu, em sua típica maneira teimosa, discorda veementemente de Eozen. Essa diferença de opinião desencadeia um confronto feroz entre eles. Conforme a luta continua, a maioria dos espectadores torce por Iozan, que não gosta muito do estilo de luta de Kumateetsu. Kumateetsu está inicialmente em desvantagem, mas eventualmente ganha força, igualando-se a Iozan. Assim como parece que ele está em vantagem, os aplausos da multidão para Iozan fornecem um ressurgimento de força. Ren observa enquanto Kumatezu cai no chão, observando como todos na multidão apenas gritam pelo nome de Iozan. Ver o isolamento de Kumateetsu desperta empatia em Ren, ambos estão sozinhos. Ele começa a torcer por Kumateetsu, encorajando-o a continuar a luta. No entanto, Iozan dá um golpe poderoso, enviando Kumateetsu pelo ar. Assim que o senhor de Jutongai chega e interrompe a briga, derrotado, mas desafiador, Kumatezu insiste que Ren continuará sendo seu aluno. O senhor permite isso, garantindo que monitorará a situação. Ele lembra a Iozan que nem todos os humanos abrigam escuridão em seus corações antes de dispensar todos. Ren decide continuar sendo aluno de Kumateetsu, ele aspira a ser tão forte quanto Kumatezu algum dia. Seu treinamento inicial, no entanto, não vai bem. Ren se esforça para imitar os movimentos de Kumatezu, e Kumatezu, ao que parece, não é um professor particularmente eficaz. Enquanto ele explica como se fosse uma criança de 5 anos, ele enigmaticamente diz a Ren para segurar a espada em seu coração, deixando Ren mais confuso do que nunca. Frustrado, Kumatezu parte logo após Jironmaru e seus amigos encurralarem Ren. Eles começam a intimidá-lo e o chamam de monstro. No entanto, Ishirojiko intervém, descartando a ideia, dizendo que Ren é muito fraco para ser um monstro. E quando ele volta para casa, Kumateetsu também o chama de fraco. Ren concorda, mas acrescenta que Kumateetsu, em comparação com Iozan, também é fraco. Hayakushubo intervém, explicando a Ren que o comportamento severo de Kumateetsu é um produto de sua criação solitária. Ele teve que sobreviver sem pais ou mentor, aprendendo tudo sozinho. Kumateetsu se sente culpado por ser um péssimo professor, mas simplesmente não sabe como melhorar. Tatara oferece conselhos a Kumateetsu, sugerindo que ele se lembre de sua própria infância para ter mais empatia por Ren. Enquanto brincava com Chico, de repente Ren ouve a voz de sua mãe em sua mente, encorajando-o a aprender com seu mestre. Motivado por isso, Ren começa a imitar Kumatezu em tudo que faz. Kumatezu fica incomodado com isso, mas percebe que Ren está simplesmente tentando aprender, como uma criança imitando os pais.
Isso aquece o coração de Kumateetsu, e ele até começa a demonstrar mais para Ren imitar. A partir desse ponto, eles treinam em uníssono. Ren se torna um mestre em lutar com uma espada e suas próprias mãos, enquanto Kumateetsu melhora sua habilidade de antecipar o próximo movimento de seu oponente. As habilidades de Ren lhe rendem o respeito de Jiromaru, que uma vez o intimidou, e eles formam uma amizade. Quando Ren completa 17 anos, ele é um lutador impressionante. Kumateetsu também melhorou significativamente, exibindo melhor técnica em suas batalhas. Vendo a progressão de Ren, muitas criaturas aspiram a se tornar pupilas de Kumateetsu. Apesar de seu progresso, os argumentos de Ren e Kumateetsu persistem, levando a mais perseguições alegres. Durante uma dessas perseguições, Ren tropeça em um portal de volta ao mundo humano. A mudança repentina é um tanto avassaladora, mas não indesejável. Ele se encontra em uma biblioteca onde conhece uma garota chamada Kadi, que o ajuda a ler um livro. Ele enfrenta alguns valentões em nome dela, e eles se tornam amigos rapidamente. Kadi ajuda Ren a ler vários livros e sugere que ele considere se inscrever na faculdade. Ren está um pouco ansioso, mas está aberto à ideia. No processo de navegar pelas inscrições para a faculdade, Ren descobre o paradeiro de seu pai. Eles se encontram por acaso em uma loja. Seu pai revela que não sabia da morte da mãe de Ren até muito mais tarde por causa do divórcio. Ele tentou localizar Ren mesmo quando a polícia desistiu de sua busca. Essa revelação faz Ren considerar se deve seguir uma vida convencional. Ele retorna a Jutangai para discutir isso com Kumateetsu, apenas para levar uma surra. Kumateetsu encontrou um dos livros de Ren, levando Ren a compartilhar algumas notícias importantes. Ele quer frequentar uma escola humana. Esta revelação perturba Kumateetsu. Antes de partir, Ren revela que conheceu seu pai humano e pretende morar com ele. Kumateetsu tenta persuadi-lo a ficar, correndo atrás dele, mas Ren não para. Após a partida de Ren, Kumateetsu volta ao que era antes, consumido pela tristeza. Ele se sente como se tivesse perdido um filho, pois sempre se considerou a figura paterna de Ren. No mundo humano, o pai de Ren promete deixar Ren tomar decisões sobre o relacionamento deles. Mas Ren, ainda lutando contra suas emoções, reage duramente e abandona seu pai, refletindo sua saída anterior de Kumateetsu. Perdido em pensamentos sobre suas duas figuras paternas, uma no mundo humano e outra no mundo das feras, Ren se encontra nas ruas movimentadas. Aqui, ele é confrontado com uma versão sombria e enfurecida de si mesmo com um buraco escuro em seu peito que desaparece logo após detectar o mesmo buraco em seu próprio reflexo. Ren é dominado pelo medo. Em sua tentativa de escapar, ele se depara com Kadi fora da biblioteca. Ele pergunta a ela o que ele realmente é, um humano, uma fera ou um monstro. Kadi garante a ele que é natural se sentir confuso e que ela mesma sente raiva às vezes. Ela dá a Ren seu marcador vermelho, esperando que possa ajudá-lo de alguma forma. Ele retorna ao mundo da besta e fica sabendo do duelo entre Yozan e Kumateetsu marcado para o dia seguinte. Do nada, Ichirojiko começa a espancá-lo, lançando insultos contra ele em Kumateetsu. Ele é consumido pelo ciúme, ele não suporta pessoas olhando para a melhoria de Ren. Ren percebe o mesmo ponto oco no peito de Ichirojiko antes de sair furioso. A luta antecipada acontece no Coliseu. O grão-mestre proclama que ascenderá para se tornar o deus da determinação. Quando a batalha começa, Kumateetsu ataca Yozan, que sem esforço o manda para o chão. A regra é simples, se você ficar no chão por 10 segundos, você perde. Quando a contagem chega ao seu momento final, Ren grita com Kumateetsu, chamando-o de tolo e instando-o a se levantar. Kumateetsu, estimulado pelas palavras de Ren, recupera seu fogo, levantando-se pronto para continuar a luta. Kumateetsu recupera sua espada caída e, com Ren torcendo por ele, luta vigorosa e inteligentemente contra Yozan. Na verdade, ele consegue derrubar a própria espada de Yozan de suas mãos. Mais um soco, Ren encoraja e Kumateetsu entrega. Yozan desmaia, não conseguindo se levantar após 10 segundos, levando Kumateetsu a ser declarado o vencedor. A multidão explode em aplausos, mas Kumateetsu simplesmente troca um olhar compreensivo com Ren. Eles compartilham um high five e, por um momento, tudo parece perfeito. Mas então, Ichirojiko de repente revela um poder oculto, guiando a espada de Yozan nas costas de Kumateetsu. Ele se proclama o verdadeiro vencedor, extraindo força de seu poder e da arma de seu pai. Ren vê aquele vazio terrivelmente escuro no peito de Ichirojiko. Com o controle de uma mão sombria, Ichirojiko enfia a espada mais fundo em Kumateetsu, fazendo-o cair. A raiva de Ren o faz perder o controle de si mesmo, e ele usa um poder semelhante para fazer sua espada voar em Ichirojiko. No entanto, o fio vermelho de Kadi esfria sua fúria e sua espada cai antes que possa atingir seu alvo. Envolto em sombras, Ichirojiko desaparece, deixando Ren desmaiar de tanto esforço. Ao recuperar a consciência, Ren encontra Kumate ainda inconsciente. É quando Yozan revela que Ichirojiko é, na verdade, um humano. Yozan o encontrou ainda bebê em uma cidade humana e o criou, mas isso fez Ichirojiko se sentir desolado e perdido. Apesar de ser considerado um deles, ele não conseguia esconder a vergonha de ser diferente, um humano. Ao ouvir isso, Ren resolve encontrar Ichirojiko.
Yakushubo e Tatara se opõem, mas Ren insiste que não está em busca de vingança. Em vez disso, ele quer ajudar Ichirojiko, pois pode simpatizar com sua dor e confusão. Ele os agradece por seus cuidados e confia Kumateetsu a eles enquanto ele retorna ao mundo humano. Lá, ele encontra Kadi e dá a ela sua cópia de Moby Dick para o caso de algo acontecer com ele. Inesperadamente, Ichirojiko aparece, ainda com aquele assombroso vazio escuro em seu peito. Uma rápida luta de espadas começa enquanto ele persegue Ren e Kadi, mas Ichirojiko invoca enormes braços sombrios e joga Ren para o lado. Kadi ajuda Ren a se levantar e eles fogem. Ichirojiko pega o livro descartado, lê a palavra baleia e vai embora. De repente, as pessoas veem uma enorme sombra semelhante a uma baleia envolver o solo, provocando uma onda de colisões de veículos. Sentindo o perigo, Kadi segura a mão de Ren e eles se retiram para a segurança de uma estação de metrô. Ren percebe que deve enfrentar Ichirojiko e sua energia negra. Sua estratégia envolve usar o vazio em seu próprio coração para absorver a força negra de Ichirojiko, mas há o risco de que isso lhe custe a vida. No reino das feras, Kumateetsu, embora ferido, está decidido a ajudar Ren. Ele declara sua intenção de ascender a divindade para ajudar Ren, alimentado por sua profunda afeição por Ren. Presos em um canto, Ren e Kadi encontram Ichirojiko se aproximando deles. Apesar de suas tentativas de fuga, a gigantesca sombra da baleia bloqueia consistentemente seu caminho, priorizando a segurança de Kadi. Ren corajosamente enfrenta a sombra intimidadora, preparando-se para absorver a energia negra de Ichirojiko. Assim como Ren está prestes a enfrentar a força das trevas, uma espada flamejante se materializa entre ele e a sombra. As feras vieram para ajudar. Hayakushubo revela que a espada flamejante é Kumateetsu. Ele escolheu reencarnar como o espírito da espada que reside no coração de Ren. Esta revelação desperta memórias do primeiro ensinamento de Kumateetsu sobre a descoberta da espada dentro de seu coração. Superado pelas memórias de seu mestre Kumateetsu, Ren começa a chorar. Apesar de seu estado emocional, ele pode ouvir a voz de Kumateetsu dentro dele, cutucando-o para parar de chorar. Reunindo toda a sua bravura, Ren prepara-se para concluir a luta de uma vez por todas. Ele ataca Ichirojiko e, embora auxiliado pela força de Kumateetsu, consegue derrotar Ichirojiko. A ameaçadora sombra da baleia desaparece, deixando um Ichirojiko derrotado que então desmaia. Ren remove sua própria pulseira e a coloca delicadamente em volta do pulso de Ichirojiko. Ele garante ao inconsciente Ichirojiko que eles compartilham um vínculo comum, ambos foram criados por feras, tornando-os filhos de feras por direito próprio. Ren retorna ao reino da besta, onde uma grande celebração está acontecendo para comemorar sua vitória. Durante as festividades, Ka entrega a Ren seu livro junto com um formulário de inscrição para a faculdade. Ren resolve fazer faculdade e morar com seu pai no mundo humano. Ele promete nunca mais empunhar uma espada depois de deixar o mundo das feras. Apesar disso, ele continua sendo o espadachim mais